Agora vamos falar a respeito das leis de Ohm. Ohm foi um estudioso que estudou os princípios de eletricidade, que basicamente ele propôs duas leis, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Essas leis tratam a respeito da resistência elétrica. O que é resistência elétrica, gente? Todo material possui um comportamento característico de resistir ao fluxo de carga elétrica. Uns resistem mais, outros resistem menos. O que a gente faz é uma analogia, como se fosse, por exemplo, um tubo como se fosse uma tubulação, onde a resistência fosse aquilo que estrangulasse aquela passagem de corrente, certo? A representação de resistência elétrica é o símbolo R, e a unidade da medida é esse ômega aqui, ó, que a gente vai falar que vai significar ohm. Então, por exemplo, eu posso ter um resistor, por exemplo, de 150 ohms. Isso daqui vai ser comum a gente pegar esse tipo de medida a partir de agora. Muito bem. A resistência, como é que se define a resistência de um material? Ela depende basicamente de três características desse material. Primeiro, da resistividade desse material, que é uma característica intrínseca de cada material. O cobre, o ouro, o ferro, cada um vai ter a sua resistividade específica. Uns vão ter resistividade maior, então eles vão ser mais resistentes, ou seja, serão materiais mais isolantes, e outros terão resistividade menor, ou seja, eles serão menos resistentes à passagem da corrente, ou seja, serão bons condutores. Além da resistividade desse material, vai depender também do comprimento e da área, ou seja, perceba que por essa equação, quanto maior o comprimento de um condutor, maior será a sua resistência. Assim como o contrário, quanto maior a área desse condutor, menor será a sua resistência. Quando a gente está falando de área, a gente está falando da área da seção transversal desse condutor. Aqui a gente está falando de resistividade, olha só, por exemplo, aquela prata que é um bom condutor, a resistividade dela está em torno de 1,64 vezes 10 a menos 8, ou seja, um valor bem baixo de resistividade. Ao ponto que o vidro e o teflon a gente tem resistividades na ordem de 10 elevado a 12, ou seja, são bons materiais isolantes, porque ele tem maior resistividade, maior resistência à passagem da corrente elétrica.